Oi, pessoal. Meu nome é Fernanda e há tipo um ano eu descobri que meu primeiro amor é o meu padrasto. Essa história é muito doida, então vou contar do início. Quando eu tinha 15 anos, meus pais passaram por um divórcio complicado. Foi brutal. Eles discutiram até sobre quem ia ficar com os talheres e quem ficaria com as panelas. Eu assisti os meus pais se transformarem em dois monstros horrorosos. E o que eu pensei foi: então o amor é assim, é? Meu pai se mudou e eu fiquei morando com a minha mãe. Nos primeiros anos, ela não estava saindo com ninguém. Basicamente, ela só ia para o trabalho e ficava em casa. Para mim, bom, isso foi completamente diferente. Eu tinha 15 anos, estava criando curvas e os meninos ficaram doidinhos por mim. Não me entendam mal, eu adorava a atenção que eu recebia. Os olhares, os comentários, tudo isso. Mas, enquanto as outras garotas sonhavam com romance, eu não tinha a menor vontade. Até porque na minha cabeça, relacionamento só levava a coração partido e decepção. Então eu só curtia com aqueles caras. O único cara com quem eu realmente senti uma conexão foi o Bernardo. Ele era 3 anos mais velho e tinha terminado a escola. Os pais dele também eram divorciados e ele era o único com quem eu teria alguma coisa mais séria. Mas aí ele foi lá e estragou tudo. As aulas estavam acabando e ele estava até planejando ir para outro estado. Ele pediu para me encontrar no parque, no nosso lugar de sempre. Assim que a gente se viu, eu percebi que dessa vez tinha alguma coisa diferente. E aí, Fernanda, posso te jogar a real agora? Ele disse e pediu pra gente sentar na grama. Eu sei que a gente sempre se imaginou livre de limites e corações partidos, casamentos, essas coisas, então eu só vou te perguntar uma vez. Será que, quem sabe, você quer ter um relacionamento de verdade comigo? Eu fiquei chocada. Se ele realmente me conhecesse, ele nem ia precisar fazer aquela pergunta. Na mesma hora, eu disse não e que eu não queria falar daquilo nunca mais. E não falei. Na verdade, eu não soube mais dele por um bom tempo, por uns 3 anos. Mas conto isso depois. Por um tempo, perder o Bernardo nem pareceu ser nada demais. Eu saía com outros caras, como o Jason, que adorava essa ideia de ter um relacionamento aberto, sem rótulos nem nada. Mas depois de um tempo, ele ficou muito ciumento, às vezes até agressivo. Então eu tive que terminar com ele. O pior foi que parece que tudo isso inspirou a minha mãe a começar a sair mais. Quando eu já estava com 17, ela começou a ter uma experiência de poliamor assim meio esquisita. Quase todas as manhãs, quando eu chegava na cozinha, tinha um cara diferente lá, mais velho e seminu. E ela nem disfarçava. As paredes da casa eram bem finas, então, durante a noite, eu colocava meus fones de ouvido porque nem a pau eu queria ouvir algum tipo de animação lá do outro lado. Mas uma dessas vezes mexeu comigo profundamente. Já era quase o dia da formatura. Eu acordei cedo e fui preparar café da manhã de pijama, quando eu ouvi uns passos. Eu me virei e vi o Jason. Ele estava lá parado na porta com a chave do carro na mão. Eu comecei a gritar, mandando ele ir embora. Ele ficou confuso pra caramba, e nessa hora minha mãe desceu as escadas só de lingerie que mal cobriam as partes íntimas dela, foi até o Jason e deu um beijo nele. E eles se despediram, fingindo que nada estava acontecendo. Eu sei que eu poderia ter lidado melhor com a situação, mas eu tava furiosa. Então eu joguei a panela pela janela. Minha mãe começou a gritar e me chamar de louca, sem nenhuma noção do que ela estava fazendo. Naquele dia, eu resolvi que eu não a queria mais na minha vida. Eu pedi que ela não fosse na minha formatura. Aí, saí de casa e parei de falar com ela de uma vez por todas. E essa nem foi a parte mais doida da história. Quando eu entrei na faculdade, eu descobri um lado meu que eu mal conhecia. Eu era colega de quarto de uma garota do meu curso, a Robin. Ela era a garota mais legal que eu já tinha conhecido, que falava o que pensava, era ativista, ia em protestos. Teve um dia em especial que a gente estava se arrumando para dormir e a Robin saiu do chuveiro, se cobrindo, só com uma toalha. E eu não consegui tirar mais os olhos dela. E depois que ela apagou as luzes, eu continuei com aquela imagem dela na minha cabeça.
Eu tive dificuldade para dormir pensando no que estava acontecendo comigo. Eu acho que eu estava me revirando muito na cama porque a Robin me ouviu e perguntou se eu estava bem. Eu quis ser corajosa, mesmo que só por um minuto. Então eu me levantei, fui até ela e a beijei. Eu acordei no dia seguinte na cama dela, confusa. Ela me disse que a gente não precisava falar sobre aquilo se eu não quisesse. Só que eu queria. Pela primeira vez na vida, eu queria muito. Levou um tempo até eu finalmente dizer que eu gostava dela. E ela era muito boa pra mim, sabe? Ela me encorajou a falar com a minha mãe para resolver as coisas, então eu decidi voltar para casa para ação de graças. Mas nem imaginava nas coisas que iam acontecer. Na véspera do feriado, eu e a Robin pegamos o mesmo ônibus para minha cidade, porque ela ia passar o feriado com o irmão dela, que também morava lá. Quando a gente chegou na rodoviária, nos despedimos, já que a gente não ia se ver por uma semana. E aí, começamos a ir na mesma direção. Foi uma coincidência estranha, só que depois de 20 minutos, a gente já estava bem perto da minha casa e eu não estava mais achando aquilo engraçado. Então eu perguntei para ela exatamente qual o endereço que o irmão dela tinha dado. Ela mostrou. E eu não acreditei. Era a casa da minha mãe. Eu comecei a bater na porta da casa já completamente confusa. Eu entrei pronta para ver mais um dos namoradinhos da minha mãe andando por aí com as partes íntimas para fora. Só que eu não esperava por isso. Eu ouvi alguém na cozinha, então fui direto para lá. E eu vi alguém que parecia familiar. Minha mãe veio me abraçando, mas eu não conseguia tirar os olhos dele. Aquele cabelo, aquelas mãos. Aí minha mãe começou a dizer, sabe, a gente já não estava se dando muito bem, então eu acabei não dizendo nada. Mas eu me casei de novo, Fernanda. E aí o cara se virou e derrubou o prato no chão assim que ele me viu. E não terminou aí, porque logo depois daquilo, a Robin pulou em cima dele e gritou: "E aí, irmãozão?" Parecia que eu tinha voltado no tempo. Já tinha uns 4 anos desde a última vez que eu tinha visto o Bernardo, o cara com quem eu queria passar o resto da minha vida, mesmo que não fosse do jeito tradicional quando eu tinha 15 anos. Agora, ele era um homem casado. E não só casado, mas ele era o meu padrasto. E ele tinha uma irmã com quem eu estava saindo. A coisa toda foi bem doida. A gente nem falou sobre isso durante o jantar. E ele estava mais lindo do que nunca, contando umas histórias super legais da época da faculdade. Aí a minha mãe começou a contar uma história bizarra e repugnante de como eles se conheceram. E eu não aguentei mais. Eu pedi licença. Saí da sala e fui para o meu quarto. Abri a janela e tentei respirar ar puro. Foi aí que eu senti a respiração de alguém bem perto. Muito perto. Perto até demais. Eu deveria ter notado, pelo temperamento e inteligência da sua mãe. Vocês realmente são parecidas, ele disse. Eu sei que ele era algo proibido para mim, mas era tão bom ter ele ali tão pertinho de mim. Ele foi o único com quem eu me deixei ser vulnerável de verdade. Me lembrei dele me perguntando aquilo 4 anos antes e me odiei por ter dado a resposta errada para ele. Eu me virei e notei que eu estava perto demais dele. Dava até para sentir os lábios dele bem pertinho dos meus. Só que aí, a minha vida passou como um filme na minha frente. Meus pais brigando pelas coisas, a minha mãe não se importando com os meus sentimentos quando ela estava só se divertindo com o Jason. O problema não era o amor, eram as pessoas sendo egoístas. O egoísmo levou a corações partidos. Eu dei um beijo na bochecha dele e disse que estava feliz por eles. Voltei para a sala com todo mundo e nós nos divertimos bastante. Esse último ano foi o mais difícil para mim. Toda vez que eu passo tempo com o Bernardo, parece que tem alguma coisa. Mas aí eu vejo ele com a minha mãe e eles estão felizes, mesmo que a diferença de idade seja gigantesca. Mas eles fazem bem um pro outro. E eu também tô bem feliz com a Robin. Eu até acabei contando tudo pra ela e ela entendeu. Ela não ficou com ciúmes e nem zangada. Claro que agora eu tô apaixonada por 2 pessoas, meu padrasto e a irmã dele, mas dá pra amar as pessoas de jeitos diferentes. E a melhor forma de amar alguém é não ser egoísta e deixar que sejam felizes.
Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.